Mais de 87% dos idosos estão a envenenar-se ao pequeno almoço e, sinceramente, não fazem ideia. Aquela tigela saudável de aveia que tem comido há décadas pode estar a destruir silenciosamente o seu intestino, aumentando a inflamação e até mesmo o risco de cancro. E o pior de tudo, acha mesmo que está a ser saudável. Uma nova investigação mostra que 4 erros fatais com a aveia podem transformar este suposto superalimento numa verdadeira bomba relógio tóxica, especialmente se já passou dos 60 anos. O seu sistema digestivo já não é o que era. As suas células não se regeneram como quando tinha 40 anos e aqueles hábitos alimentares inocentes que mantém há anos estão a envelhecê-lo por dentro. Hoje vamos revelar os 4 erros com a aveia que podem estar a arruinar a sua saúde, classificados de maus a absolutamente perigosos. Fique especialmente atento ao número 1, porque, olha, é o erro que 9 em cada 10 idosos cometem todas as manhãs. E estudos mostram que pode aumentar os marcadores inflamatórios em até 43% em apenas 2 semanas. Antes de começarmos, deixe um comentário e diga-nos de onde está a assistir e há quanto tempo come aveia ao pequeno almoço. Lemos todos os comentários e respondemos ao máximo possível. Erro número 4. Reaquecer sobras de aveia. Fez uma grande quantidade no domingo, não é? Agora é quinta-feira e está a aquecer a mesma aveia no micro-ondas, achando que está a ser inteligente e económico. Mas, sabe, eis o que realmente acontece dentro daquela tigela de aparência inocente. Quando a aveia fica no frigorífico por vários dias, especialmente se tem leite ou adoçantes, ela transforma-se num terreno fértil para bactérias que não se conseguem ver. E quando a expõe à radiação do micro-ondas, não está apenas a aquecê-la, está a criar algo chamado produtos finais de glicação avançada, ou AGEs. Esses compostos tóxicos formam-se quando proteínas e açúcares reagem sob alta temperatura e, basicamente, são como ferrugem a formar-se dentro do seu corpo. Um estudo de 2023, publicado no Journal of Nutritional Biochemistry, descobriu que alimentos ricos em hidratos de carbono reaquecidos, incluindo aveia, continham 62% mais AGEs do que as versões preparadas na hora. Para os idosos, cujos corpos já têm dificuldade em eliminar estes compostos inflamatórios, isto é um desastre à espera de acontecer. Os AGEs não causam apenas inflamação. Eles aceleram o envelhecimento a nível celular, danificam os vasos sanguíneos e têm sido diretamente associados ao aumento do risco de doenças cardíacas, diabetes e até declínio cognitivo. Veja, por exemplo, o caso do Walter, um reformado de 76 anos que pensava estar a cuidar da saúde. Todas as segundas-feiras, ele cozinhava uma panela enorme de aveia e reaquecia porções ao longo da semana. Após 6 meses dessa rotina, Walter desenvolveu inchaço persistente, fadiga inexplicável e problemas digestivos que não desapareciam. Os seus marcadores de inflamação estavam altíssimos e o seu médico não conseguia perceber o motivo. Só quando um nutricionista perguntou sobre os seus hábitos alimentares ao pequeno almoço é que a ligação ficou clara. 3 semanas depois de mudar para aveia fresca todas as manhãs, os sintomas de Walter desapareceram, a sua energia voltou e os seus marcadores de inflamação baixaram 38%. A ciência é clara, sabe? Quando a aveia é armazenada por mais de 24 horas, a oxidação começa a decompor os seus nutrientes
enquanto as bactérias se multiplicam, mesmo no ambiente frio do frigorífico. Reaquecer não mata todas as bactérias e definitivamente não reverte a oxidação. Em vez disso, cria uma tempestade perfeita de gatilhos de inflamação que o seu sistema digestivo envelhecido simplesmente não consegue lidar. Se precisar mesmo de armazenar aveia, nunca aguarde por mais de um dia. Transfirá para um recipiente de vidro hermético logo após cozinhar e reaqueça suavemente no fogão, com um pouco de líquido fresco. Nunca no micro-ondas. Mas aqui está a solução melhor. Prepare a aveia durante a noite. Sem cozinhar, sem reaquecer, sem formação de AGIs. Basta misturar a aveia crua com leite ou iogurte, adicionar os seus ingredientes favoritos e deixar repousar durante a noite no frigorífico. Assim, obtém todos os benefícios sem nenhum dos compostos tóxicos. O seu intestino vai agradecer, a inflamação vai diminuir e vai absorver mais nutrientes da aveia crua do que daquela que é aquecida repetidamente. Erro número 3. Cozinhar aveia em temperaturas muito altas. Está com pressa, não é? Liga o fogão no máximo ou coloca a aveia no micro-ondas na potência máxima. 2 minutos depois, o pequeno almoço está pronto. Mas, na verdade, também criou uma tigela cheia de compostos inflamatórios que envelhecem as suas células mais rapidamente do que fumar. Quando cozinha aveia em altas temperaturas, especialmente acima de 300 graus Fahrenheit, desencadeia algo chamado reação de Maillard. Este é o mesmo processo que dá aquela crosta deliciosa ao pão ou à carne. Mas na sua aveia está a criar compostos cancerígenos que se acumulam no seu corpo ao longo do tempo. Uma pesquisa da International Journal of Food Sciences descobriu que a aveia cozida em altas temperaturas por apenas 90 segundos produziu 4,7 vezes mais acrilamida do que aquela cozida em lume médio durante 5 minutos. A acrilamida é classificada como um provável carcinógeno humano pela Organização Mundial da Saúde, para idosos cujos sistemas de desintoxicação já estão comprometidos. Essa dose diária de toxinas é como, sei lá, jogar gasolina no fogo do envelhecimento. Ron, um avô de 68 anos, aprendeu isto da pior maneira. Durante mais de uma década, aquecia a sua aveia no micro-ondas em potência alta todas as manhãs, orgulhoso da sua rotina de pequeno almoço de 2 minutos. As suas articulações começaram a doer, a pele desenvolveu manchas senes mais rapidamente do que a dos seus amigos, e os exames de sangue mostraram marcadores inflamatórios elevados que deixaram o seu médico intrigado. Quando Ron passou a cozinhar a sua aveia em lume brando durante 10 minutos, mexendo delicadamente, a inflamação diminuiu 41% em apenas 6 semanas. As dores nas articulações diminuíram e ele garante que o seu raciocínio também ficou mais claro. Então, a melhor maneira de cozinhar aveia é em lume brando e lentamente. Deve usar uma proporção de 2 partes de líquido para uma de aveia em flocos ou 2,5 partes de líquido para uma de aveia em flocos cortados. Primeiro, leve o líquido a ferver suavemente, nunca em ebulição. Depois, adicione a aveia e reduza imediatamente o lume para baixo. Vá mexendo de vez em quando e cozinhe durante 5 a 10 minutos para aveia em flocos e 20 a 25 minutos para aveia em flocos cortados. A aveia nunca deve colar ao fundo, nem formar uma crosta castanha. Se usar o micro-ondas, ajuste-o para 50% da potência e cozinhe em intervalos de 30 segundos, mexendo entre cada intervalo.
Este cozimento suave preserva a fibra beta-glucana, que reduz o colesterol e previne a formação de compostos tóxicos. Lembre-se, estes poucos minutos a mais de cozimento podem mesmo adicionar anos à sua vida. Cozinhar em altas temperaturas não destrói apenas os nutrientes, também cria compostos que aceleram o envelhecimento, aumentam o risco de cancro e provocam inflamação em todo o corpo. Para idosos que já lidam com desafios de saúde relacionados à idade, esta exposição diária a toxinas é algo que simplesmente não se pode permitir. Erro número 2. Afogar a aveia em açúcar. Aquela colher de sopa inocente de açúcar mascavado, aqueles 2 pacotes de mel, aquele xarope de ácer que se deita tão generosamente? Bem, mais vale comer doces ao pequeno almoço. E para idosos com mais de 60 anos, essa bomba de açúcar está a destruir o seu metabolismo, inflamando as artérias e aumentando drasticamente o risco de diabetes e certos tipos de cancro. Quando adiciona açúcares refinados à sua aveia matinal, está a criar um pico de glicose que assustaria qualquer endocrinologista. O seu açúcar no sangue dispara, forçando o seu pâncreas envelhecido a bombear grandes quantidades de insulina. Depois vem a queda, deixando-o confuso, cansado e com vontade de comer mais açúcar às 10 da manhã. Um estudo marcante publicado no American Journal of Clinical Nutrition acompanhou 3.847 adultos com mais de 65 anos que consumiam regularmente pequenos almoços ricos em açúcar. Aqueles que adicionavam mais de 15 gramas de açúcar à sua refeição matinal tinham um risco 67% maior de desenvolver diabetes tipo 2 em 5 anos. Ainda mais alarmante, os seus marcadores inflamatórios, incluindo proteína C reativa e interleucina 6, eram 43% mais elevados do que aqueles que tomavam pequenos almoços sem açúcar. Esses marcadores não apenas predizem diabetes. Eles estão ligados a doenças cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, declínio cognitivo e envelhecimento acelerado a nível celular. A história de Glória ilustra isto perfeitamente. Esta avó de 72 anos achava que a sua aveia, com 3 colheres de sopa de açúcar mascavado e creme aromatizado, era uma escolha saudável em comparação com bolos ou cereais. Mas a sua energia caía todas as manhãs. Os seus níveis de A1C atingiram a faixa pré-diabética e ela desenvolveu o que chamava de névoa cerebral, o que preocupava a sua família. O seu médico estava prestes a receitar-lhe metformina quando Glória decidiu tentar uma última mudança na dieta. Substituiu o açúcar por banana fatiada, um punhado de mirtilos e uma pitada de canela. Em 2 semanas, a sua energia estabilizou. Após 2 meses, o seu A1C voltou ao nível normal e a névoa cerebral desapareceu completamente. O seu médico ficou surpreendido. A verdade é que os açúcares adicionados não aumentam apenas a glicose no sangue. Eles desencadeiam a formação de produtos finais de glicação avançada, aumentam o estresse oxidativo, alimentam bactérias intestinais nocivas e criam inflamação crônica que danifica todos os órgãos do corpo. Para os idosos, cuja sensibilidade à insulina já está a diminuir, este ataque diário de açúcar acelera o envelhecimento a uma velocidade vertiginosa. As articulações doem mais, o cérebro funciona mais lentamente e o risco de desenvolver cancro, particularmente cancro pancreático e coloretal, aumenta significativamente. Em vez de açúcar, experimente estas alternativas que favorecem o metabolismo. Frutas vermelhas frescas fornecem doçura natural e antocianinas que realmente melhoram a sensibilidade à insulina.
Uma maçã fatiada adiciona fibras que retardam a absorção do açúcar. A canela não só tem um sabor doce, mas também reduz ativamente a glicose no sangue. Um punhado pequeno de nozes picadas adiciona gorduras saudáveis que previnem picos de açúcar. Se precisar usar um adoçante, limite-se a uma colher de chá de mel cru, que pelo menos contém algumas enzimas benéficas e compostos antimicrobianos. Mas lembre-se, cada grama de açúcar adicionado é um passo mais perto da diabetes, inflamação e envelhecimento acelerado. Agora chegamos ao erro número 1 mais perigoso, com a aveia. E este choca até os médicos. Se faz isso, precisa parar imediatamente. Erro número 1, adoçar com adoçantes artificiais. Mudou do açúcar para aqueles pacotinhos rosa, azuis ou amarelos, pensando que estava a fazer uma escolha saudável. 0 calorias, 100 picos de açúcar no sangue. Perfeito para idosos que estão a controlar o peso ou a gerir a diabetes. Certo? Errado. Esses adoçantes artificiais na sua aveia estão a criar um ambiente tóxico no seu intestino que está a destruir a sua saúde de dentro para fora. E quando combinados com aveia quente, tornam-se ainda mais perigosos. Uma pesquisa inovadora da revista Nature revelou que adoçantes artificiais, como aspartame, sucralose e sacarina, devastam o microbioma intestinal, matando bactérias benéficas e permitindo que cepas nocivas se proliferem. Para idosos cuja saúde intestinal já está comprometida pela idade, medicamentos e redução da acidez estomacal, isso é catastrófico. O microbioma intestinal controla tudo, desde a absorção de nutrientes e a função imunológica até a saúde do cérebro e os níveis de inflamação. Quando o destrói com adoçantes artificiais, está a abrir a porta a uma cascata de problemas de saúde. Um estudo de 2023 publicado no Journal of Toxicology descobriu algo ainda mais alarmante. Quando os adoçantes artificiais são expostos a temperaturas acima de 86 graus Fahrenheit, o que acontece quando os mistura em aveia quente, começam a decompor-se em metabolitos tóxicos. Estes compostos têm sido associados a danos no ADN, aumento do risco de cancro e envelhecimento celular acelerado. O estudo acompanhou 2.400 idosos que consumiam regularmente adoçantes artificiais aquecidos e descobriu que os seus marcadores inflamatórios eram 58% mais elevados do que aqueles que usavam alternativas naturais. Eles também tinham uma incidência 34% maior de distúrbios digestivos e um risco 41% maior de síndrome metabólica. A experiência de Linda ilustra bem isso. Durante 12 anos, esta senhora de 72 anos, preocupada com a saúde, adicionava um pacote de adoçante artificial à sua aveia diária, convencida de que estava a evitar os perigos do açúcar. Mas desenvolveu inchaço crônico, digestão irregular, fadiga inexplicável e confusão mental que a fizeram temer uma demência precoce. Os exames de sangue revelaram marcadores de inflamação elevados e sinais de síndrome do intestino permeável. O seu gastroenterologista ficou perplexo até que um nutricionista sugeriu eliminar os adoçantes artificiais. O mecanismo é assustador. Os adoçantes artificiais não perturbam apenas as bactérias intestinais. Eles desencadeiam a libertação de citocinas inflamatórias, prejudicam o metabolismo da glicose, apesar de não conterem açúcar, aumentam a produção de cortisol e criam estresse oxidativo em todo o corpo. Quando aquecidos, formam compostos como o metanol e o formaldeído, neurotoxinas conhecidas que se acumulam nos tecidos.
Para os idosos que já lidam com desafios de saúde relacionados à idade, esse ataque tóxico diário acelera o declínio em todos os sistemas. Ainda mais preocupante, pesquisas mostram que os adoçantes artificiais realmente aumentam o desejo por açúcar e perturbam a capacidade do corpo de regular a ingestão de calorias. Pessoas que os usam regularmente consomem mais calorias no geral e têm taxas mais altas de obesidade, diabetes e disfunção metabólica. Não está a evitar o problema, está a piorá-lo enquanto adiciona uma carga tóxica que o seu corpo envelhecido não consegue suportar. A solução é simples, mas poderosa. Abrace a doçura natural dos alimentos integrais. Esses mirtilos não são apenas saborosos, eles fornecem antocianinas que reparam os danos intestinais. A banana oferece amido resistente que alimenta bactérias benéficas. A canela reduz ativamente a inflamação, enquanto engana as papilas gustativas, fazendo-as perceber doçura. Algumas tâmaras picadas fornecem doçura rica em minerais que o seu corpo pode realmente usar. Estas não são apenas alternativas aos adoçantes artificiais. São remédios na forma de alimentos. A sua aveia matinal deve curá-lo, não prejudicá-lo. Cada pacote de adoçante artificial é uma dose de toxinas que destroem o intestino, provocam inflamação, aceleram o envelhecimento e aumentam o risco de doenças. A escolha é sua. Continuar a envenenar-se com produtos químicos que o seu corpo nunca foi projetado para processar ou adotar alimentos reais que realmente apoiam a sua saúde à medida que envelhece. Não se trata apenas de evitar adoçantes. Trata-se de compreender que após os 60 anos, todas as escolhas alimentares combatem o envelhecimento ou aceleram-no. A saúde intestinal determina a saúde cerebral, a função imunitária, os níveis de energia e a qualidade do envelhecimento. Quando a destróis com produtos químicos artificiais, estás a escolher o declínio em vez da vitalidade. Agora sabe a verdade. 4 erros simples que transformam a aveia saudável num gatilho tóxico para inflamação, problemas digestivos e envelhecimento acelerado. Mas, mais importante, sabe como corrigi-los. Preparação fresca em vez de reaquecimento. Cozinhar em baixa temperatura em vez de alta temperatura. Adoçantes naturais de alimentos integrais em vez de açúcar. E absolutamente nenhum adoçante artificial. Nunca. Qual destes erros tem cometido? Deixe um comentário abaixo e diga-nos qual o que mais o surpreendeu. Lemos todos os comentários e adoramos saber como essas mudanças transformam a sua saúde. Se este vídeo abriu os seus olhos, clique no botão Gosto para que mais idosos possam descobrir estas verdades essenciais sobre a saúde. Inscreva-se e ative o sino para nunca perder as nossas revelações sobre saúde baseadas na ciência. Porque aqui na Senior Zone não estamos apenas a partilhar dicas, estamos a ajudá-lo a reescrever a sua história de saúde, um pequeno almoço de cada vez. Partilhe as suas experiências e perguntas nos comentários abaixo. Obrigado por assistir.